Vamos falar de Valerian, cara, que é um quadrinho de Mézières e de Pierre Christin. O Pierre Christin foi um cara que fez argumentos também para o Enki Bilal. É um quadrinho responsa que teve um filme. Agora vamos começar a falar do filme, né? Mas vamos falar aqui sobre o volume 2 de Valerian, que nós temos a história O País Sem Estrelas. O País Sem Estrelas é muito legal. Ele vai comentar mais. Eu só vou dar assim a sinopse básica. É o seguinte, eles caem num mundo, cara, oco, e esse mundo tem uma galera miserável que produz lá uns minerais, e esses minerais são combustíveis para duas civilizações bélicas se degladiarem, enquanto o mundo deles está passando por um problema lá, está com um problema, pode acabar a qualquer momento, e eles estão brigando. Uma sociedade machista em que os homens enviam as mulheres para a guerra, e uma sociedade feminista em que as mulheres enviam os homens para a guerra, né? E é uma história muito legal. Eu gostei muito porque a Laureline começa a aparecer. A Laureline é a companheira do Valerian nas aventuras. Tem uma hora até que ela fala assim: olha, eu adoro histórias, aventuras em que eu posso trocar de modelito, né? Achei muito interessante isso, porque mostra um pouco da feminilidade dela, né? Que de repente ela não se sente confortável com aquele uniforme todo prateado espacial. Então é isso, cara. O que você achou dessa história? E quando eu comecei a ler, eu vi uma coleção de conceitos muito interessantes. Isso me parece que é uma característica da série. Sempre ter conceitos muito interessantes, muito questionadores. Ela não abre mão de tocar em feridas, né? Em feridas de cunho social, que ela acha que sejam necessárias. Então, seja ecologia, seja feminismo, seja questões de classe social, diferenças de classes sociais, tudo isso a série parece tocar. Porém, a gente tem que lembrar, isso é dos anos 70, né? Na verdade, começou no final dos anos 60. Tá. Então, a gente percebe que falta para a nossa sensibilidade contemporânea, né? Nós somos pessoas que estão vivendo uma época difícil, de mudanças constantes, e é uma época de crise. Como uma época de crise, é uma época de sensibilidades acirradas. A maneira como os autores tratam os temas é uma maneira um pouco... O termo é assim, é um pouco dura para hoje. Tá? Então vamos lá. Então só para esclarecer, você tem duas sociedades que estão em guerra e uma terceira sociedade que está ali, que é a sociedade armeira, que trabalha para as duas sociedades e cede armas. Se há uma guerra, se deve a esses caras que estão ali no meio. E quando questionados pelo Valerian ele pergunta: vocês ficam fornecendo arma para os caras? Vocês não estão numa... Como assim? Vocês são responsáveis, vocês têm responsabilidade. Eles dizem: nós não tem nada com isso. A gente não tem nada com isso, a gente nem sabe que eles estão brigando. Então, a gente faz a coisa, eles pedem, a gente tem aqui, a gente vende, beleza. E sem perceber que aquilo está levando à derrocada geral. Porém, a maneira como isso é colocado é uma maneira dura para nós. Como é que eu vou tentar explicar isso? Como é que eu explico isso melhor? Não há uma construção, um desenvolvimento, não há preocupação com uma construção ética daquela sociedade. Apenas essa realidade é dita. Esse fato, ele é levantado pelo Valerian e depois não é mais tocado no assunto. Esse assunto se esgota ali. Ele levanta a questão, levanta a bola, mas não tem nenhuma digressão nesse sentido, não há nada que construa o diálogo. Você fica com aquela... Tá, tudo bem. Que era uma coisa, era um posicionamento que eu via muito nos quadrinhos franceses da década de 70, da Metal Roulant. Quer dizer, você toca no assunto? Toca no assunto. Mas assim, para que time você torce? Eu acho que o cara torce para time tal. Mas tem mas por um lado você tem na construção da sociedade feminina um monte de estereótipos, né? Na construção da sociedade masculina um monte de outros estereótipos. Por quê? Porque os homens, eles são retratados como uma sociedade hedonista, onde os homens são mais fracos e deixam a atividade da guerra, que é uma atividade bruta, para as mulheres. Exatamente. Porque homens não fazem isso. E aí há toda uma maneira caricata de lidar com a figura masculina e depreciativa. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Pois é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Aqueles caras não tinham masculinidade o suficiente para serem pessoas respeitáveis. Deu para entender?
Assim, e é uma história boa, tem um bom roteiro, as soluções são boas, a maneira como o Valérian e a Laudeline se comunicam, um inserido na cultura feminina, como um escravo, né? E a outra como uma escrava na cultura masculina. Porque ele trabalha com opostos, né, cara? Mas não é uma sociedade machista versus uma sociedade feminista. Eu tenho dificuldade de ver aquilo como uma sociedade machista e com certeza que ela não é uma sociedade feminista. Não da maneira como o feminismo se enxerga hoje. Claro que existem várias vertentes de feminismo, quem sou eu aqui? Isso não é meu lugar de fala, né? Mas assim, como eu enxergo, aquilo não é necessariamente uma sociedade feminista, tá? Então são distorções, são duas distorções, e duas distorções caricaturais. Sim. Né? E indo pro lado do exagero, evidentemente. Sim, né, como toda caricatura. E ainda tem uma parte que falam que no começo o Valérian, ele tá bem interessado no álcool, né? Que você vê que Cara, demais isso. Isso aí eu achei legal. Isso aí eu achei bem legal. Quer dizer, isso eles citam isso no começo, depois no final tem mais uma outra citação, mas esse tema do álcool ficou meio que perdido na história. Mas, cara, sabe depois eles não voltaram pra isso. Sabe o que eu vi ali? Eu vi ali uma necessidade de desconstrução da figura do herói perfeito. Ah, sim, com certeza. E isso é muito legal. Sabe? De vez em quando ele saía da aventura, ele saía do contexto, sai beber. Não, eu vou ali beber com os caras. Peraí que eu vou dar um pulinho ali, falar com os caras. Aí vai lá, enche a lata e volta. E volta bêbado, e pilota a nave bêbado, né? Aí tem problema de atracar a nave, aí a Laureline fica, pô, bebeu de novo. Mas não tinha lei seca naquela época, né? Olha só, vamos dar uma pequena pausa aqui, porque é um tema grande. O Papo Franco-Belga sobre Valérian vai dar uma paradinha. Voltamos, continuando a falar sobre este volume encadernado integral da SESI SP, mais 2 aventuras, ok? A gente volta falando sobre elas daqui a pouquinho. Segura aí.